Orçamento Público. Olá, amigos e amigas. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de Gestão Pública Municipal, o seu município eficaz, nós vamos falar sobre orçamento público. No primeiro dos nossos encontros, nós falamos de PPA. Já vimos tudo que tem que conter o PPA. No segundo encontro, nós falamos de a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E hoje nós vamos falar sobre a LOA. Vocês também já sabem que o governo só pode executar aquilo que consta do PPA, tira-se do PPA, joga na LDO, tira-se da LDO e joga na LOA. A LOA é a execução do dia a dia da prefeitura. A LOA é tudo que o prefeito pretende fazer naquele ano especificamente. Bom, e o que é orçamento público? Qual o conceito formal de orçamento público? Vamos lá. Orçamento público é a previsão das receitas e a fixação das despesas. Obviamente que o orçamento só pode conter matéria de natureza financeira, receitas e despesas. Ok? Entendido? Bom, o orçamento, ele precisa ser um orçamento equilibrado, que nós vamos ver depois nos princípios orçamentários. Eu preciso mostrar a história do orçamento do município, tanto que todo município é obrigado a apresentar o histórico dos últimos 2 anos, de todas as suas receitas e despesas, para que você não faça um orçamento nas nuvens e impossível de ser realizado. Eu só posso iniciar programas e projetos se constar do PPA, da LDO e, consequentemente, eu incluir na LOA. Entendido? Você não pode realizar nada em seu município que não conste da LOA e, consequentemente, do PPA e da LDO. O orçamento é importante, é a peça mais importante de um governo. Eu costumo dizer, e tem um grande pensador da administração pública, que ele diz, você quer saber quem é o governante? Você quer saber quem é um prefeito, um governador? Você quer saber quem é um presidente da república? Não precisa ficar ouvindo os discursos deles. Basta olhar o seu orçamento. Porque no orçamento municipal, eu espelho as minhas prioridades. Quais são as minhas prioridades para administrar o município de Salvador, de Lauro de Freitas, de Alagoinhas? Quais são as minhas prioridades? E de acordo com as prioridades, eu jogo no orçamento. Mas a população, coitada, às vezes fica sem saber porque não tem acesso ao orçamento do município. Vocês querem ver uma coisa? O orçamento depende da ideologia do partido que está no poder, sim. Porque se o seu partido que está no poder é um partido que gosta de políticas sociais, ele vai investir os recursos públicos municipais em políticas sociais. Se é um partido que gosta de obras de infraestrutura, ele vai investir em grandes obras, como aconteceu em Salvador nos últimos 8 anos. Salvador virou um canteiro de obra, investimento pesado em infraestrutura e a parte social ficou muito a desejar. Está vendo? Então a ideologia do partido que está no poder, ela é muito importante para as políticas públicas que serão desenvolvidas no PPA, na LDO e, em última instância, na LOA. Então fique de olho. Leia o plano de governo do seu candidato. Quando ele ganhar as eleições, fique de olho na elaboração do PPA. Entre na internet, pegue a LOA para que você fique sabendo o que é que se pretende fazer no ano 2021. Todos os prefeitos que estão no poder
eles já apresentaram os seus orçamentos até o dia 31 de agosto deste ano. Todos que estão no poder. E tem que ser aprovado até o dia 22 de dezembro, para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. Porque se o orçamento não tiver aprovado, eu não posso gastar R$1. Você está vendo como é que funciona? Se eu não aprovar o orçamento até o dia 22 de dezembro e o prefeito sancionar até o dia 31 de dezembro, eu não posso gastar R$1. Porque quando eu gasto sem estar no orçamento, sem o orçamento existir, eu estou cometendo crime de improbidade administrativa. Vamos para frente. Olha só, então eu tenho tudo isso para ser aprovado. Senhores prefeitos eleitos e que tomarão posse no dia 1º de janeiro, vocês têm que observar o seguinte: vocês têm que pedir à Câmara de Vereadores do seu município o projeto de lei orçamentária que está lá na Câmara. Por quê? Porque o seu primeiro ano de mandato, você vai trabalhar com este orçamento. Você vai trabalhar com o orçamento herdado, às vezes, do prefeito que você derrotou. E será que você vai realizar tudo aquilo? Será que estava dentro do seu plano de governo? Então, façam isso urgente, porque ainda há tempo de fazer as alterações até a aprovação. Se você deixar ser aprovada sem ver, você pode cair numa armadilha. Você pode cair e o seu governo ficar paralisado durante um ano. Pronto. Aprove o orçamento, comece a governar. Mas o orçamento, ele também tem algumas coisas importantíssimas que você tem que saber, prefeito. E quais são essas coisas importantes? Vamos lá. O artigo 165 da Constituição Federal de 1988, em seu parágrafo 5º, ele diz assim: a lei orçamentária anual compreenderá, compreenderá o quê? 1, o orçamento fiscal. 2, o orçamento de investimento nas empresas que o governo detém maioria do capital com direito a voto, empresas estatais. 3, o orçamento da Seguridade Social. Então, eu tenho 3 orçamentos. E quais são esses 3 orçamentos? Fiscal, de investimento nas empresas estatais e de Seguridade Social. Vamos entender cada um deles? O que é o orçamento fiscal? O orçamento fiscal é o orçamento de cada secretaria do município, é o orçamento de cada secretaria do Estado, do governo do Estado. O orçamento fiscal é o orçamento de cada ministério lá em Brasília. Então você tem que esmiuçar todo o orçamento, todos os gastos. Gastos com calçamentos, gastos com estrada, gasto com construção de escola, em cada uma das secretarias, praças, jardins, construção de quadras poliesportivas, construção de estádios de futebol, pontes. Tudo isso tem que constar no orçamento. Cada secretaria tem o seu orçamento. E no final eu tenho o orçamento total. Então já sei o que é orçamento fiscal. Quando você ouvir na televisão agora, o governo tem um desajuste fiscal. Quer dizer, o governo está gastando mais do que arrecada, né? Mais do que previsto na lei orçamentária. Então, orçamento fiscal eu já sei o que é. São as secretarias nos municípios, as secretarias no governo do Estado e os ministérios no governo federal. E eu tenho ainda o orçamento da administração indireta. Quais são essas administrações indiretas? As autarquias, as fundações, tá vendo?
O segundo orçamento é o orçamento de investimento nas empresas que o governo detém maioria do capital com direito a voto. Ok. E quem são essas empresas? São as empresas S.A.s. São as empresas que o governo detém a maioria do capital. Exemplos: Banco do Brasil. O governo tem 51% das ações do Banco do Brasil, por isso que ele se torna do governo. Mas ele é de economia mista. Ele tem uma parte pública e uma parte privada. A Caixa Econômica Federal, a Petrobras. Então o governo publica o orçamento de investimento dessas empresas. E um detalhe, o orçamento fiscal e o orçamento de investimento nas empresas, eles têm, segundo a Constituição, não sou eu, Erivaldo, que está dizendo, a Constituição diz que o orçamento fiscal e o orçamento de investimento nas empresas estatais, eles têm que reduzir as desigualdades regionais. É por isso que tem o Banco do Nordeste no Nordeste, para diminuir as desigualdades regionais. Existe o Banco da Amazônia lá na região norte, para diminuir as desigualdades regionais. Existe o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, do Sul, para diminuir as desigualdades regionais. Sempre que possível, o orçamento fiscal e o orçamento de investimento nas empresas que o governo detém maioria do capital com direito a voto, ele precisa desenvolver o país. Está vendo o papel do orçamento público? É promover o desenvolvimento do Brasil. O papel do orçamento é jogar dinheiro na economia para a economia funcionar e funcionar bem. Ok. E o terceiro dos orçamentos é o orçamento da Seguridade Social. Vocês aí no interior, vocês recebem, né? Vocês recebem, tem recursos das suas, o fundo de assistência social, tudo isso sai do Ministério da Seguridade. É o dinheiro do aposentado, né? O Brasil precisa de uma reforma previdenciária. O governo fez, né? Mas essa reforma previdenciária, ela precisa ser monitorada ano a ano. Por quê? Porque o governo brasileiro apresenta um déficit na Seguridade Social de 180 bilhões. 180 bilhões de reais é o déficit da Previdência Social. Ou seja, entendam? O governo federal tem que tirar dinheiro do orçamento fiscal, do orçamento do investimento das empresas e jogar para a Previdência. Por isso que faz necessário, né, uma reforma para você não ter esse rombo na Previdência, que é estúpido, é enorme. Bom, a Previdência, ela já financiou o desenvolvimento do Brasil, que eu vou falar em outro momento como é que eles fizeram isso. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam que nós temos 3 orçamentos. O orçamento fiscal, de investimento nas empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. E sabemos também do rombo que existe na Previdência, que o governo é obrigado a fazer menos estrada, fazer menos escola, investir menos na educação, investir menos no transporte, na mobilidade social, para cobrir os 180 bilhões de reais que a Previdência dá de rombo todo ano. E mais, o orçamento do Brasil está em 1 trilhão e 300 milhões. 800 bilhões é para pagar serviço da dívida. Tá vendo? O que é que sobra? 500 bilhões. 500 bilhões eu pago 54%, 60% de folha de pagamento. O que é que sobra? Sobra muito pouco. Por isso que o Brasil está nesse atraso. O Brasil precisa promover o desenvolvimento, com um orçamento forte, equilibrado, com a presença do Estado. Ok, então eu tenho esses 3 orçamentos. O orçamento é a única dos três instrumentos de planejamento que pode receber emendas de deputados e senadores. Eu vou falar de emendas em um outro momento, mas eu tenho que falar agora isto.
Os deputados e senadores apresentam emendas ao orçamento. Para essa emenda, né, tanto de custeio, você já sabe o que é custeio, e investimento, vocês recebem essa emenda e encaminham para o seu município, ok? Essas emendas têm que ser compatíveis com o PPA, ou seja, tem que estar no PPA, tem que estar na LDO e, consequentemente, tem que estar na LOA, os recursos. Então, deputado, senador, deputado estadual, vereadores, pode apresentar emendas? Pode. Agora, ele tem que ser compatível com recursos que existem na LOA e mostrar de onde esse recurso está. Então, a emenda é um formulário que se preenche e entrega na comissão de orçamento. Senhores prefeitos que estão tomando posse no ano que vem, 1º de janeiro, esse prefeito tem até o dia 31 de agosto para apresentar o seu orçamento que entrará em vigor a partir de 2021, 2022, um exemplo. Não é? Por quê? Porque o orçamento de 2021 será aprovado em 2020, independente da vontade de quem foi eleito. Então, você vai trabalhar com o orçamento do prefeito que está saindo. Quando é um prefeito da mesma corrente política, né, ótimo. Agora, quando não é? Quando esse prefeito é de oposição e pensa totalmente ao contrário do prefeito que está saindo. Atente, já falei sobre isso. Bom, orçamento, ele tem algumas vedações. Tá? No orçamento não vale tudo, ele tem vedação. E quais são as vedações que o artigo 167 da Constituição Federal impõe à elaboração do orçamento? Vamos lá. Eu não posso iniciar nenhum programa e nenhum projeto que não conste do orçamento. Tudo tem que constar do orçamento, até a compra de uma caneta tem que constar do orçamento. Eu não posso começar um programa que você queira realizar em seu município no ano que vem, tipo, Vale Gás, eu quero distribuir gás para a população pobre. Se não tiver no orçamento, você não pode fazer. Você pode fazer o que você quiser e essa conta sua será rejeitada, porque tem que constar do orçamento. Se você quiser dar bolsa atleta, bolsa de estudo, tem que constar do orçamento. Então, eu não posso iniciar nenhum programa, nenhum projeto sem constar do orçamento. São vedados ainda no orçamento o endividamento, eu tomar empréstimo, olha só, o município não pode tomar empréstimo além das suas despesas de capital. Vocês também já sabem o que é despesa de capital. O que são despesas de capital? São despesas para investimentos. São despesas para construir hospital, casa, teatro, fazer estrada, fazer pontes. Isso são despesas de capital. Então, o artigo 165, 167, parágrafo 3º, diz que eu não posso me endividar além dos limites das despesas de capital. Olha como a coisa é lógica. Eu não posso tomar dinheiro emprestado para pagar salário de servidores. Servidores eu pago com despesas de custeio. Eu só posso tomar salário para fazer investimentos. É como você em sua vida pessoal. Você não vai tomar dinheiro para fazer farra. Você vai tomar dinheiro para construir uma casa, para comprar um patrimônio, para comprar um carro. Você está entendendo? Então, por isso que na área pública também eu não posso tomar empréstimo para cobrir despesas correntes. É para fazer despesas de capital. Esse artigo 167, parágrafo 3º, é o que a gente chama de regra de ouro. A regra de ouro que você ouve falar tanto na televisão. Eu não posso me endividar até os limites da despesa de capital. O artigo 167, inciso 4, diz assim, ó. A gente já ouviu falar muito. Quem da gente nunca repetiu essa frase?
Eu pago IPTU e minha rua está escura. Eu pago IPTU e a minha rua não tem calçamento. Eu pago IPVA e a estrada não presta. Quem nunca ouviu isso? Todos aqui já falaram. Mas o que quer dizer isso? Vamos lá? Vamos entender? O artigo 167, parágrafo 4º, diz assim. Olha só. Presta atenção, para nunca mais repetir esse erro. Porque eu costumo dizer que esse inciso da Constituição, ele é cidadão. Vamos lá. É vedado a vinculação de receitas de impostos a órgãos, programas, fundos e despesas de qualquer natureza, com exceção do artigo 159, 158, 198 e 212 da Constituição. Está vendo? Agora vamos entender? É vedado a vinculação de imposto a qualquer despesa. O que quer dizer isso? Eu não posso colocar no meu orçamento que eu vou gastar o dinheiro do IPTU todo com estrada, com calçamento, com iluminação pública. Eu não posso colocar no IPVA, ou que o imposto arrecadado, o IPVA, eu não posso dizer que ele será para reformar estradas ou para fazer estradas, porque eu estou vinculando uma receita de impostos a um órgão, programas e despesas. Por isso que tinha um grande governante na Bahia que ele disse que um erro de um dia vale por 4 anos. Porque o governante ele vai gastar o dinheiro onde é prioridade para ele. É como o pai de família, ele gasta o dinheiro dele onde ele quer. Se é irresponsável, responsável. Então, é a mesma coisa com a administração pública. O prefeito gasta o dinheiro de acordo com suas prioridades. Qual é a prioridade dele? É estrada? A prioridade dele é obra de infraestrutura? São políticas sociais? Está vendo? Que eu falei lá no início sobre a ideologia do partido que está no poder. Se o partido está no poder, ele vai usar os recursos públicos para beneficiar a população. Se o partido que está no poder é de uma tendência diferente, ele vai usar para fazer grandes obras, beneficiar os grandes empreiteiros, como a gente vê em alguns municípios, em alguns governos de estado e no governo federal. Beneficiar os grandes, os pequenos que morram. Então, esse é o orçamento. Essa é a peça orçamentária. A peça orçamentária tem que ser aprovada até dezembro. E o orçamento, além dessas vedações, ele tem princípios. E ele recebe também emendas de deputados, senadores, deputados estaduais e vereadores. Vocês querem saber quais são essas emendas e quais são esses princípios? Aguarde o nosso próximo assunto, que é emendas de deputados e senadores e os grandes princípios orçamentários. Fique com Deus e um grande abraço. Nesta etapa, que o projeto de lei orçamentária ainda está na Câmara, na Casa Legislativa, o prefeito pode apresentar alterações, o governador e o presidente.